Olá, aqui é a Keila e neste vídeo de hoje de instalações prediais elétricas abordaremos os componentes utilizados nas instalações elétricas e as suas simbologias. Aqui a gente está dando uma continuação em que a gente está abordando conceitos que são utilizados em projetos de instalações prediais elétricas aqui no Brasil. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço para que você comente abaixo. Você pode estar curtindo esse vídeo e também estar compartilhando o conteúdo dele com alguém que se beneficiaria desse tipo de conhecimento tanto quanto você. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Primeiro, com relação aqui aos condutores de eletricidade, o condutor de eletricidade, a denominação técnica, seria o corpo que transporta a corrente elétrica. Esse material ele pode ser composto de metal condutor, sendo o mais comum utilizado o cobre, o alumínio e em alguns casos até mesmo o ouro. Fios e cabos são os mais comuns e a diferença entre eles é a flexibilidade. Os fios elétricos são os mais utilizados para instalações que não exijam dobras ou curvas e são formados por um único filamento de cobre, isolado com material isolante, geralmente esse plastiquinho PVC colorido. Daí a gente tem então aqui, inclusive fase, né, geralmente vermelhinho, alguma cor que não seja nem azul nem verde, né? Então a gente tem aqui esse fio aqui de cobre revestido por esse plastiquinho vermelho, daí aqui fios de passagem de fase, e daí a gente tem aqui outros exemplos que são de cabos, daí esses cabos aqui que são mais flexíveis. Daí esses cabos eles são revestidos também são geralmente de cobre, às vezes de alumínio, porém eles são formados por inúmeros fiozinhos finos de cobre e por isso são mais flexíveis, sendo mais indicados para instalações que necessitem de dobras e curvas. Não sei se tem gente que já viu, às vezes a gente tem também, por exemplo, a fiação de internet, de cabo de internet, né? Quando a gente coloca, por exemplo, o notebook que tem antena de Wi-Fi, que às vezes oscila, daí só de oscilar o Wi-Fi, o sinal, daí você fica sem conexão no seu note. Daí para evitar isso, você coloca, por exemplo, ali o cabo de internet, que se você já viu ele meio, talvez, desgastado, descascado, ou se você já viu ele mesmo, ele é composto de um monte de cabinhos, né? Passando ali dentro dele. Inclusive os cabinhos são revestidos e depois você tem uma capa por fora desses cabinhos revestidos. Esse aqui é um exemplo, né, também então de outro tipo de cabo. Daí a qualidade ele é um dos fatores mais determinantes na hora de escolha, pois condutores baratos podem apresentar materiais de baixa qualidade e podendo dessa forma apresentar rachadura no material isolante devido ao aquecimento, fuga de corrente, choques, curtos-circuitos, perigos de incêndio, perda de energia e outros problemas relacionados. Daí a gente tem aqui a corrente elétrica que passa nos fios, ela é medida em ampere, unidade de corrente elétrica, e o cálculo de corrente elétrica, ela se dá pela fórmula que talvez você tenha visto já quando estudou ensino médio, onde a gente vai calcular que a potência, medida em watts, ela é igual à tensão, medida em volts, e multiplicada ali pela corrente, ali em ampere. Geralmente você desconhece uma das variáveis e calcula então para descobrir ela. Daí a corrente que pode passar por um fio depende da bitola, do diâmetro e do material condutor. Por segurança, os valores dos fusíveis e disjuntores devem ser iguais ou menores que a corrente suportada pelo fio. Daí, como regra geral, os condutores devem satisfazer as seguintes condições: o limite de temperatura em função da capacidade de condução de corrente, o limite de queda de tensão, capacidade dos dispositivos de proteção contra a sobrecarga e capacidade de condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado. Esse cálculo eu tirei do livro do Geraldo Cavalin e do Severino Cervelin, Instalações Elétricas Prediais, que a fonte está embaixo. Eles calculam dessa forma, igual acontece também ali em livro de ensino médio. A gente tem então a capacidade de condução de corrente dos condutores de cobre, tem ali a seção dessa condução de corrente dessas fiações de cobre, ali o tamanho, a bitola, o diâmetro dela em milímetros, e a corrente máxima, então que vai estar passando através dessa condução, desse condutor, que podem ser geralmente fiações de cobre. Daí a gente tem também as seções mínimas de condutores de cobre, de cabos isolados,
que tem aqui o tipo de circuito a qual ele é destinado e a seção mínima recomendada desses cabos. Daí, ou seja, quando a gente tem circuito de iluminação destinado ali aos interruptores e luminares, a seção mínima recomendada é de 1,5 milímetros quadrados de cabos flexíveis que a gente vai estar utilizando para essa finalidade. Daí, quando é circuito de força, a gente tem que estar utilizando 2,5 milímetros de cabo flexível de forma isolada. Quando é circuitos de sinalização, pode ser de 0,5 milímetro quadrado ali de cabo isolado. E quando é de circuito de controle também, 0,5 milímetro quadrado de cabo flexível ali isolado. Daí, dando sequência, a NBR 5410, ela também especifica ali as cores que a gente pode estar utilizando em fios e cabos para proteção, né, o terra, proteção elétrica, às vezes o pessoal abrevia para PE de proteção elétrica, às vezes abrevia para T de terra. Ele deve ser obrigatoriamente na cor verde ou verde e amarelo, também conhecido popularmente como brasileirinho. E para o condutor neutro, deve ser utilizado obrigatoriamente o azul claro. E os outros cabos, os demais, eles não possuem especificação de cores, mas jamais podem ser das cores azul claro, verde ou verde e amarelo. Não pode ser da cor do neutro nem do terra. Daí fica de livre escolha. Pode ser preto, quando é fase, e retorno também. Daí pode ser cinza, pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser branquinho. Ainda segundo a NBR, condutores de alumínio só podem ser utilizados em instalações comerciais e industriais e somente em condições específicas. Em locais de alta densidade de população e locais de condições de fuga difícil, tais como edifícios de grande altura, hospitais e hotéis, o uso de condutores de alumínio é proibido. Tem também dispositivos de manobra, é chamado dispositivo de manobra todo e qualquer dispositivo de comando, isto é, dispositivos que tenham a capacidade de interromper a passagem de corrente. A colocação de tomadas e interruptores, eles devem ser bem estudados sob risco de se prejudicar funcionalidade e estética também do ambiente, e dentro do projeto arquitetônico devem ser previstos os eletrodomésticos mais importantes e outros mais prováveis de serem adquiridos pelo usuário. Necessário também prever a existência de idosos, crianças e pessoas com deficiência. Cuidado com o subdimensionamento, mas também evite o excesso de tomadas. Tem aqui a questão dos interruptores, o dispositivo de manobra mais comum, e deve ser colocado nas entradas e saídas de ambientes. O detalhe mais importante a ser observado é a obrigatoriedade do interruptor de suportar em amperes por tempo indeterminado as correntes que transportam. A adição de outros pontos de controle para melhorar a funcionalidade e conforto também podem ser definidos no projeto, como por exemplo o interruptor próximo à cama. Tem a altura para a instalação de interruptores que deve ocorrer, pelo menos aqui no Brasil, entre 90 centímetros a 1,10 m a partir do piso. Aliás, às vezes, né, dependendo se nessa mesma altura está passando a parte de tubulações de águas de hidráulica, daí às vezes o pessoal prefere 1,30 m, né, que daí fica mais alto em relação à tubulação de hidráulica que esteja passando na horizontal, naquela mesma parede, daí sempre computado a partir do piso. Ou então, quando a gente tem o interruptor ali perto de uma porta, e geralmente acontece, daí da parte da guarnição, ela tem que estar entre 10 a 15 centímetros após ali a execução da guarnição. Aqui no Brasil, às vezes a gente tem umas denominações um pouquinho diferentes, porque é um país muito grande, e quando a gente tem a porta, daí a gente tem ali a folha da porta, onde você põe ali a mão, a maçaneta e abre e fecha a porta, ela vai tocar ali no batente. Daí, para você não ver a junção daquele batente da porta com ali a parede, ela já, o vão requadrado dessa parede, daí o pessoal coloca pela parte de fora da porta e do lado de dentro do ambiente a qual essa porta interliga, uma espécie de guarnição, só para você não ver a junção da esquadria com a parede requadrada. Daí eu conheço como guarnição, talvez a maioria do Brasil conheça com esse nome, mas tem algumas regiões, como por exemplo Rio de Janeiro, Espírito Santo, que o pessoal chama de alisar, e tem algumas regiões do Nordeste que conhece como forros da porta. Daí, então, após essa pecinha, né, de guarnecer a porta, após ela você tem que dar um espaço de 10, 15 centímetros a partir desse guarnecer da porta, e
tem que estar entre 90 a no máximo 1,30 de altura ali em relação ao piso acabado. Lembrando que todas as instalações prediais, sejam elétricas, hidráulicas ou mecânicas, são sempre cotadas a partir do piso acabado da arquitetura. Daí a gente tem aqui um interruptor simples, que é o tipo de controlador mais comum, podendo possuir um ou vários acionadores individuais. Para se determinar sua capacidade, você pode estar utilizando a fórmula P igual U vezes I. Daí eu coloquei aqui o exemplo que a potência é igual 110 volts de tensão multiplicado por 5 amperes ali de corrente. Daí a gente vai dar, então, 110 vezes 5, vai dar 550 volt-ampere. E dessa forma, igual 550 watts. E nesse exemplo, daí o interruptor ele poderia controlar um conjunto de até 5 lâmpadas de 100 watts. Daí 5 vezes 100 igual 500, então ficaria abaixo dos 550 watts. Ou então, esse mesmo interruptor deste exemplo, poderia estar comandando 9 lâmpadas de 50 watts, que no entanto fica abaixo de 550 de capacidade de potência em watts. Tem também a situação de interruptor paralelo, que é similar ao interruptor simples, mas permite que o controle de um mesmo circuito possa ser executado em diferentes pontos. Daí são usados em locais como, por exemplo, escadas, permitindo o acionamento em ambas as pontas, né, do andar de baixo e o andar superior ao de baixo. Daí a gente poderia colocar o interruptor paralelo, que pode ser ligado, desligado, seja lá abaixo no térreo, seja lá em cima no andar imediatamente superior. Tem aqui o interruptor intermediário, que é utilizado quando se deseja que o controle possa ser feito em vários pontos, como ocorre, por exemplo, em ambientes amplos. Com o inversor do sentido da corrente, ele é utilizado em combinação com 2 paralelos. O interruptor controlador de luz, ele também são conhecidos comercialmente como potenciômetro ou dimmer. Ele regula a intensidade da luminosidade da lâmpada incandescente. Ele não funciona com sistemas de luminárias LED, de lâmpadas LED. A gente tem também minuteria. Minuterias são dispositivos que efetuam o desligamento do circuito após um certo tempo de serem acionados. É como se fosse uma espécie de temporizador. Você tem um certo tempo ali determinado que ele fica ali acionado e já na sequência já proporciona o desligamento do circuito. Tem também os dispositivos pulsadores, que são dispositivos que efetuam um pulso de energia quando acionado e desativam imediatamente e são utilizados em campainhas e similares. Daí aquele botãozinho interruptor diferente que você aperta e toca a campainha, esse seria o pulsador. Ele é utilizado exclusivamente em 2 A, 3.250 volts. Daí a gente tem interruptores remotos, que são dispositivos que efetuam o acionamento e desligamento do circuito de forma remota, à distância, e a gente tem os dispositivos sensores, que são dispositivos que efetuam o acionamento, normalmente combinados a uma minuteria, bastante utilizados em áreas comuns e locais de passagem, tais como corredores, garagens, também área de espera de elevador. Daí você tem um sensor que detecta a passagem, né, na frente desse sensor, e daí, na sequência, ali a minuteria que vai temporizar esse tempo em que a luz, por exemplo, na frente do elevador vai ficar ligado. Ou, assim por diante, garagem e corredores também. Daí a gente tem também esse esquema de ligação, então, da fiação, quando ocorre ali com interruptores na mesma caixa de controle em fornecimento monofásico. Daí, se é monofásico, vai chegar ali uma fase, né, essa fase aqui de cima, da qual é derivado ali para estar passando para esses interruptores. E ao chegar nesses interruptores, aqui o circuito está interrompido por um interruptor, mas aí ligando ali a chavinha do interruptor, ele continua, atravessa, e ali vai estar alimentando, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, nesse exemplo. Daí, passando ali pela lâmpada fluorescente, a fase continua e liga ali até o ponto da fiação neutro. E então também para esse interruptor que está comandando essa outra luminária, com essa lâmpada fluorescente. E daí a gente tem a sequência, inclusive, dela, aqui aproveitando o caminho daquela outra caixa de passagem ali daquela luminária e ali indo em direção ali à fiação neutro. Que a gente tem o número 1, que é a ligação da fase, o número 2, que seria um interruptor de 2 ou 3 teclas que você pode sair utilizando, inclusive podia ser uma só caixinha, né, por exemplo, com 2 teclas, se você quiser comandar elas em separado, que é esse exemplo. Tem um condutor de retorno, que vem aqui
continuando do interruptor em direção à luminária. A gente tem essa fiação aqui que está com o número 3, e essa fase que liga então a luminária, ela tem esse nome especial, ela é ali a fase passando da lâmpada da luminária ou conjunto de luminárias. Daí a gente tem essa ligação em direção ao neutro, ao condutor neutro, ali representado pelo número 5. Tem um esquema de ligação e fiação com 2 interruptores paralelo e comando com 2 pontos em fornecimento monofásico aqui em cima à esquerda, em que a gente tem ali a derivação da fase, que ela vai ali através da ligação desse interruptor aqui paralelo, que ele pode estar ligado ou por essa parte de cima ou por essa parte aqui, por essa rota aqui paralela aí embaixo, que seria a ligação entre interruptores paralelos aqui representados. Seria uma fase, na verdade 2 fases, que se comportam como o retorno, né? Pelo menos na denominação brasileira. E aqui a gente tem aqui interruptor paralelo, e aqui então condutores de ligação entre esses interruptores. Daí, partindo do interruptor, a gente tem aqui a ligação do condutor retorno, né, uma continuação da fase indo em direção à luminária, tem a lâmpada ou conjunto de lâmpadas ali das luminárias, e condutor ali em direção à ligação do neutro, a ramificação aqui, depois de ele ser utilizado naquele ponto de consumo. Aliás, ou a chavinha ela fica ligada num ponto, né, ligada aos 2 em cima, por exemplo, ou ela ficaria os 2 embaixo, né, por exemplo, também seria uma possibilidade de a gente fechar esse circuito paralelo e estar ligando a lâmpada. Mas uma vez que ele esteja, por exemplo, aberto, ou ali, por exemplo, aberto ali de forma invertida, ele não estaria fechando a passagem do circuito. Daí, dessa forma, executado de forma paralela. Daí, porque tem uma região de fato, né, que tem ali as fases ali da fiação de ligação da luminária, né, que seria ali a fase que se comporta como um retorno, que, pelo menos na denominação brasileira, que dessa forma ela ocorre, né, de fato, né, tem 2 ligações ali paralelas. Daí, quando a gente tem o esquema de ligação e fiação com 3 interruptores paralelos para o comando de 3 pontos em fornecimento monofásico, daí é bem igualzinho, né? A gente tem ali a fase deriva, ela passa pelo primeiro interruptor paralelo, aquele lá que ou a chave vai estar num sentido, ou vice-versa naquele outro sentido para ligar a sequência de paralelo. Daí a gente tem aqui como elemento diferente, daí a gente tem esse número 7, que é o interruptor intermediário. Daí é necessária a utilização de interruptor intermediário, que ou ele vai estar nessa posição que está aqui demonstrada, ou vai estar ali de forma invertida, né? Daí esse daqui, por exemplo, essa ponta estaria embaixo, daí vice-versa aqui, então, essa ponta, ela estaria então invertida, ou está nessa posição, ou na vice-versa. Se você girasse essa imagem 180, de ponta cabeça aí, a gente teria então a outra posição possível para esse interruptor intermediário. E ali na outra pontinha final a gente vai ter um outro interruptor paralelo que se comporta igual ao desenho anterior, ou a chavinha está para cima ou a chavinha está para baixo, e dessa forma estaria fechando o circuito. Daí, neste caso, utilizam-se então 2 paralelos e tantos intermediários quanto forem os comandos acima de 2 lugares, daqueles lá que estão além dos 2 paralelos de ponta inicial ali e daquela lá que está antes da luminária. Então esses aí seriam os intermediários, ou um ou mais se houverem mais. Tem também a chave eletromagnética, importante dispositivo de segurança usado geralmente em acionamento de motores elétricos trifásicos ou monofásicos. A gente tem a chave de boia, aquela lá que fica no barrilete, como equipamento de controle utilizado para acionar ou desligar o circuito de acordo com o nível de um fluido, geralmente o da caixa d'água. E tem a campainha ou cigarra, que toma cuidado não confundir com os pulsadores. Daí, esse dispositivo, a campainha ou cigarra, ao ser acionada, ela emite um ruído ou sinal sonoro, e ele é utilizado geralmente em residências, escolas. Daí seria o acionador, seria o pulsador, aquele lá que você aperta ali a boteira e faz ali o barulhinho sonoro. E da onde sai esse ruído, esse sinal sonoro, daí seria exatamente a campainha ou a cigarra, dependendo da região do Brasil. Eu conheço como campainha. Mas dando sequência, a gente vai ter aqui as tomadas de corrente, ou tomadas, somente tomadas, a palavra tomadas, que segundo a ABNT-NBR 14.136 de 2012, versão corrigida 4,
que é a versão corrigida de 2013, os plugs e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A 250 volts em corrente alternada, elas têm essa padronização de que tomadas domésticas devem possuir aquelas 3 entradas, sendo 2 fases e 1 terra, nas instalações prediais de tomada de uso geral de 10 A e TUI de 20 A. Isso aí pela nova regra, aquela tomadinha ali de 3 furinhos, que só existe no Brasil. Daí a gente tem as tomadas de uso geral, TUG, a sigla, que são tomadas para uso doméstico não específico, podendo ser utilizada para qualquer equipamento portátil, tais como aspiradores de pó, abajures. Daí devem utilizar fiação de no mínimo 2,5 milímetros e possuem potência de 100 watts. Daí, quando a gente tem as tomadas de uso específico, também abreviado para TUE, de tomada de uso específico, são tomadas de uso doméstico estacionário, com corrente nominal de 20 A, como, por exemplo, ocorre em chuveiro, máquina de secar e micro-ondas. E também em outros equipamentos, como, por exemplo, ar-condicionado, ou aquelas lá que tem uma destinação específica e que puxa bastante consumo, bastante potência. Daí as tomadas são representadas em desenho em 3 tipos de altura. A gente tem a tomada baixa, que ocorre entre 20 centímetros a 30 centímetros do piso acabado. A gente tem a tomada média, que ocorre entre 100 centímetros a 130 centímetros do piso acabado. E a tomada alta, que ocorre geralmente de 180 a 220 centímetros do piso acabado. Daí a gente tem essa representação gráfica de tomadas aqui no Brasil. A baixa, ela tem essa setinha pintada de cor branca. A média, ela fica em 30 do piso e ela tem essa representação meio pintada, né, meio branca e meio preta. E a tomada alta, ela é completamente pintada, rachurada de cor preta. E ela fica a aproximadamente 2 metros do piso. Daí, quando a gente tem também em vista de planta baixa, o ponto de luz no teto, ele geralmente é representado por bolinha. Quando é de uma só seção, o interruptor, às vezes, é só um pontinho, uma bolinha menor. E quando é paralelo, é uma bolinha menor pintada, geralmente. Daí a gente tem aqui as alturas, um gabarito de alturas de pontos e dispositivos de elétrica, inclusive o quadro aqui é 1,5 m, né, tomada baixa a 30 centímetros. Daí quando a gente tem a tomada média a 1,10 a 1,30 e a alta do chuveiro entre 1,80 a 2,20 ali de altura. Caso você curta esse tipo de conteúdo, que ele é um pouco mais conceitual, eu peço para que você comente também abaixo. Você pode estar curtindo se você ainda não curtiu esse vídeo e pode estar compartilhando também ele para alguém que se beneficiaria desse tipo de conhecimento tanto quanto você. Nos vemos na próxima então.